continuar. Olha, no estudo anterior, nós analisamos um pouco sobre a história da crise panteísta, né? Que teve como principal expoente o Dr. John Harvey Kellogg. Era o médico mais influente da Igreja Adventista no sétimo dia, naquele tempo. E eu vou até aqui abrir o outro PowerPoint, que é o do estudo anterior, para a gente fazer uma recapitulação breve. Então, a gente viu, assim, que as coisas foram girando em torno do sanatório de Battle Creek, que Kellogg era o que administrava ali de uma forma meio que independente. E o sanatório de Battle Creek, ele, como a gente viu aqui, né, foi fundado em 1866, no dia 5 de setembro. Era uma das instituições da igreja, assim, mais proeminente, que chamava muita atenção. Muitas pessoas importantes vinham aqui para se consultar e fazer operações também, cirurgias, porque o Dr. Kellogg ele era uma grande maestria nessa área, né, no trabalho cirúrgico, e também nas orientações que ele dava para a saúde e as maquinarias que ele criava para ajudar os pacientes a fazer exercício e outras coisas do tipo. Então, o sanatório de Battle Creek, como a gente viu, ele caiu por terra, né? Dia 18 de fevereiro de 1902, teve um grande incêndio ali no sanatório e ele caiu por terra. O Dr. Kellogg estava viajando, né? A gente já estudou sobre isso, né? Estava voltando de viagem e recebeu a notícia de que o sanatório de Battle Creek tinha caído por terra, né? Devido ao incêndio. E ele, como era muito ambicioso, também muito esperto, por assim dizer, já foi logo providenciando o meio para ser construído um sanatório ainda maior no lugar daquele que tinha caído. Mas para que isso acontecesse, ele teve que criar algum meio para obter dinheiro para que fosse reerguido esse sanatório. Então, ele escreveu um livro chamado The Living Temple, né, o Templo Vivo. E esse livro, ele tentou fazer com que ele fosse publicado pela casa publicadora da época, né, a Review and Herald. E ele enviou para lá o manuscrito, né, enviou para lá o conteúdo que deveria ser impresso. Mas a Review and Herald tinha recebido uma ordem da Associação Geral de que não continuasse com esse trabalho, de que a Review and Herald não viesse a imprimir o livro O Templo Vivo. Infelizmente, a Review and Herald não atendeu às orientações da Associação Geral. Aqui nós temos a Review and Herald. E as chapas já estavam prontas para a impressão do livro. E aconteceu o seguinte, que a Review and Herald também pegou fogo. Um anjo com uma espada de fogo estava sobre Battle Creek. Em Battle Creek estava assim, concentrado muitas das instituições da igreja. Tinha escolas, tinha a Capela Daime, tinha o sanatório de Battle Creek. Não era da vontade de Deus que todos os adventistas se aglomerassem ali em Battle Creek. E, infelizmente, eles também estavam saindo do caminho do Senhor, né? Infelizmente, a Review and Herald estava publicando coisas que não tinha o aval divino. Até histórias de faroeste, como a gente viu, propagandas de bebidas alcoólicas, também de cachimbo, de cigarro, estava sendo publicado pela Review and Herald, e Deus não estava aprovando aquilo. Foi uma das coisas que fez com que a Review and Herald também viesse cair por terra. Então, no dia 30 de dezembro de 1902, no mesmo ano em que o sanatório caiu por terra, em fevereiro, né? Aproximava-se a hora do crepúsculo,
As sombras da noite desciam sobre Battle Creek. Não havia naquela hora vespertina sinais de tormenta, nem se ouviam no ar vozes de lamento. Nenhum abalo na terra firme e segura. E, entretanto, aquela seria a última noite a lançar suas sombras sobre os edifícios da Reed Herald Publishing Association. Então, às 19h25, ecoaram as badaladas do sino do Tabernáculo Time, anunciando aos adoradores que se aproximava a hora do culto de oração. Pouco depois ouviu-se um ruído estridente que repercutiu quebrando o silêncio da noite. Era o anúncio sinistro de outro incêndio devastador. A Review and Herald agora também estava pegando fogo. E, inclusive, as chapas de ferro que estavam prontas para a impressão do livro O Templo Vivo derreteram. O bombeiro, que foi chamado para apagar o fogo, ele fez uma declaração interessante. O comandante Wicks, do Corpo de Bombeiros de Battle Creek, resumiu o que aconteceu nas seguintes palavras. Há alguma coisa estranha com os incêndios dos Adventistas do Sétimo Dia, em que água despejada age mais como gasolina. Então, assim, tudo que eles tentavam fazer para acalmar as chamas não funcionava. Parece que a água que era jogada, ela inflamava. Ela parecia mais como combustível, como gasolina. A irmã White já tinha escrito um pouco tempo antes. Tenho até medo de abrir a review, temendo ver que Deus tenha purificado a editora pelo fogo. Isso aconteceu no dia 30 de dezembro de 1902. Já estávamos entrando para o ano de 1903. Eu queria que os irmãos guardassem essa informação, essas datas. Eles estavam saindo de 1902 agora para 1903. A irmã White, ela recebeu uma carta do irmão Daniels, que era o pastor presidente da Associação Geral naquela época. E ela diz assim: hoje recebi uma carta do irmão Daniels relativa à destruição das instalações da Review and Herald através do fogo. Sinto-me muito triste quando considero a grande perda que sobreveio à causa. Sei que este deve estar sendo um tempo muito difícil para os irmãos que tomam conta do trabalho e para os obreiros em geral. Sou afligida com todos que são afligidos. Agora note, mas não me senti surpresa pelas notícias tristes, pois nas visões da noite vi um anjo em pé com uma espada flamejante estendida sobre Battle Creek. Olha, ela viu um anjo com uma espada flamejante estendida sobre Battle Creek. Uma vez, de dia, enquanto a caneta estava em minha mão, perdi a consciência. E perceba, e parecia como se essa espada de fogo estivesse voltando primeiro em uma direção e então para outra. Como a gente entende ou interpreta esse texto? A irmã White está dizendo que o anjo estava com uma espada flamejante sobre Battle Creek e ele moveu a espada para uma direção e depois moveu para a outra. Como a gente entende? A gente entende que a primeira direção que o anjo moveu a espada flamejante foi para o sanatório de Battle Creek, que caiu em fevereiro de 1902. E depois o anjo moveu para outra, que foi agora a queda da Review and Herald, no dia 30 de dezembro de 1902, no mesmo ano. Em cerca de mais ou menos ali, uns 10 meses, a Igreja Adventista do Sétimo Dia perdeu as duas maiores instituições que ela tinha, o Sanatório de Battle Creek e a Casa Publicadora. Desastre parecia seguir-se a desastre, porque Deus era desonrado pelas invenções de homens que procuravam exaltar e glorificar a si mesmos. Perceba o que ela diz. Homens que procuravam exaltar e glorificar a si mesmos. Pois bem, isso foi uma das coisas que fez com que o Sanatório de Battle Creek e a Review and Herald caísse por terra. Enfim, alguém pode dizer, então o livro Templo Vivo não foi agora publicado, porque as chapas que estavam prontas para a impressão do livro foram derretidas pelas chamas que sobreveio sobre a Review and Herald. Seria muito bom que fosse assim, mas não foi assim.
O Dr. Kellogg, ele contratou outra casa publicadora, que não era da Igreja Adventista, né? Era uma outra publicadora, e ele publicou vários exemplares do livro Templo Vivo, ou seja, o livro veio à existência. E aqui temos aqui a capa do livro. Esse aqui é o livro. Foi publicado em 1903, né? A Review and Herald foi queimada em 1902, no dia 30 de dezembro, já entrando para 1903. Então, em 1903, o Dr. Kellogg, através de uma outra publicadora, publicou o livro The Living Temple, que é esse livro aqui. E aqui está a entrecapa do livro, e tem aqui a assinatura do Dr. Kellogg. Aqui embaixo, nós temos o texto bíblico, que é aquele que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, assim, guarde na memória esse texto que Kellogg colocou na entrecapa. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pronto. Então, assim, ele através de uma outra publicadora, conseguiu imprimir o livro. Então, vamos ver o que foi que aconteceu. Eu vou agora trocar, vamos para o estudo de hoje. Trocar aqui a apresentação. Pronto. Quando que foi o auge dessas discussões, né? É óbvio que só foi depois que o livro veio à existência, porque no livro Kellogg estava apresentando os seus conceitos panteístas, né? E o que é que significa panteísmo, né? Pan significa tudo, né? E theo, né? Que é a palavra grega para Deus. Então, o panteísmo significa Deus em tudo, Deus em todas as coisas, né? Então, vamos ver como que foi o que aconteceu com a Igreja Adventista do Sétimo Dia no ano de 1903, que foi o ano em que o livro foi publicado. Foi, porém, no Concílio Anual da Associação Geral, celebrado em Takoma Park, no estado de Maryland, em 1903, que a crise atingiu seu ponto culminante. O pastor Denius, que era o presidente da Associação Geral, desejava nesse concílio dedicar uma atenção especial à obra de evangelização, os planos que estavam sendo elaborados pela Associação Geral para que o evangelho fosse pregado em outros lugares. Era isso que Denius queria tratar em 1903 no concílio anual. Porém, viu seus planos frustrados quando se apercebeu de que entre os presentes estavam os 10 obreiros procedentes de Battle Creek, que ali compareceram para defender o pensamento panteísta vertido no livro The Living Temple. Durante um dia inteiro, as discussões gravitaram em torno das ideias de Kellogg e seu livro. Muitos pareciam confusos e perplexos. Eram aproximadamente 21 horas, quando Denius sugeriu que os trabalhos do concílio fossem interrompidos para serem continuados no dia seguinte. Então, veja, é sempre assim. Eu me lembro que quando eu conheci, né, e tive contato com o movimento dissidente, mas o movimento antitrinitariano ao qual me refiro. Eu me lembro que alguns dos meus irmãos na fé, que fizeram parte ali da minha igreja, eles aderiram aos pensamentos antitrinitarianos. E no culto divino, né, no culto que a gente realizava no dia de sábado, o tema nem era Trindade, o tema não era sobre o Espírito Santo, não era sobre a divindade de Cristo, não era nada disso. A escola sabatina estava falando de outra coisa às vezes. E mesmo assim, essas pessoas que ali estavam sempre levantavam, na hora da escola sabatina, o assunto da Trindade, o assunto da personalidade do Espírito Santo, o assunto da igreja estar apostatada e etc. Quando nem era esse tema. Então, sempre é assim. Essas pessoas se levantam para atrapalhar o culto, para atrapalhar a igreja de Deus, para causar intriga, causar problemas, colocar uns contra os outros, tentar, de alguma forma, pescar no aquário, né? Tentar fazer com que outras pessoas venham pensar como eles.
Então, foi o que aconteceu aqui no Concílio Anual também, de 1903, em Takoma Park. Quando o plano era sobre o evangelismo, o que Daniels estava propondo, ali tinha defensores do pensamento panteísta, né? Pessoas que seguiram e estavam apoiando o Dr. Kellogg. Infelizmente, irmãos, as pessoas que acompanharam o Dr. Kellogg eram pessoas super influentes, assim como ele também. Eram homens inteligentes, homens cultos, homens que estudavam muito. Mas isso me faz lembrar de um texto bíblico que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Eu agora quero fazer um salto para o versículo 4, que diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, diz o texto inspirado, afasta-te. Agora, o versículo 7 é o que me chama a atenção, quando diz que aprendem sempre. Ou seja, eles estudam muito e aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estudam, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento original da verdade apostólica. Pois bem, porque estudam não para serem convertidos, mas eles estudam para combater a igreja, para combater os filhos de Deus. E porque esse é o propósito, eles ficam cegos e não conseguem enxergar e aprender a verdade. Peço desculpas. Pois bem, então, em 1903, assim, aqui foi o auge. O pastor Agedênios, ele pede para que a reunião ela seja ali interrompida às 21 horas, né? E quando ele está voltando para o lugar onde ele estava hospedado, um amigo, né, por assim dizer, ou melhor, um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Dr. Paulson, o acompanhou na mesma rua em que ele estava caminhando para o seu aposento. E o Dr. Paulson parou o Agedênios e falou o seguinte para ele: você está cometendo o maior erro de sua vida. Depois de toda essa discussão, um dia desses, você vai acordar e estará envolto em cinzas, e outra pessoa será o presidente. Veja o que o Dr. David Paulson falou para o Daniels. Parece assim um tom de ameaça, não é? Dizendo que Daniels está totalmente errado por ir contra os pensamentos do Dr. Kellogg, ir contra o livro que foi publicado, o livro Templo Vivo. Então, ele disse que um dia, Daniels, né, depois de toda essa discussão, vai acordar e vai estar envolto em cinzas e outra pessoa seria o presidente. Agora, é interessante a resposta do Daniels, que foi uma boa resposta, inclusive, que ele diz: não acredito na sua profecia. Como quer que seja, eu prefiro estar envolto em cinzas, fazendo o que creio ser correto, a andar com príncipes, fazendo o que minha consciência diz ser mal. Os príncipes que Daniels está a se referir são exatamente os homens influentes que seguiram Kellogg, e inclusive o próprio Kellogg também, né? Então, assim, Daniels, ele preferia seguir o que ele acreditava ser o certo, e o que ele acreditava ser o certo era de fato certo, que era ir contra aqueles pensamentos, né, panteístas. Mas o interessante é que quando Daniels ele se despede ali do David Paulson, ele volta para o seu aposento, e quando ele chega no seu aposento, ele tem uma grande surpresa. Vamos ver o que foi que ele encontrou quando chegou lá. Deprimido, com as ásperas disputas ocorridas durante o dia, Daniels entrou em seu aposento,
e lá encontrou uma extensa e providencial mensagem que a senhora White lhe havia escrito. Com grande avidez, Daniels leu o manuscrito inspirado, no qual os erros apresentados no livro do Living Temple eram vigorosamente denunciados. Surpreendentes são os caminhos de Deus, né? A mensagem chegou no tempo exato para salvar a causa de um descalabro. Na manhã seguinte, Denis declarou aos delegados reunidos, né, haver recebido da senhora White uma mensagem. Então, assim, a reunião continuou, e no dia seguinte, Denis agora estava muito animado, porque quando chegou em casa na noite anterior, depois daquela ameaça que o Dr. Paulson fez, ele encontrou uma mensagem, cartas da senhora White. E o que é que dizia, né, essas cartas? Porque agora ele leu essas cartas na manhã seguinte, diante do concílio. A irmã White dizia o seguinte, veja que a carta a carta 211, de 1903, ela diz assim: sede cuidadosos acerca de como defendeis os conceitos deste livro no tocante à personalidade de Deus. Segundo me apresentou o Senhor, estes conceitos não têm aprovação de Deus. São um ardil que o inimigo preparou para esses últimos dias. Nas visões da noite, este assunto me foi apresentado claramente diante de um grande número de pessoas. Alguém que possuía autoridade estava falando. Esta pessoa que falava apontava para o templo vivo, dizendo: neste livro há declarações que o próprio doutor não compreende. Muitas coisas estão descritas em forma vaga e definida. Essa pessoa de autoridade, que estava falando isso para um grande número de pessoas, era ninguém menos do que o próprio Dennis, que a irmã White já estava vendo em visão. E isso que ela viu em visão, Dennis estava fazendo agora. Ele estava lendo a mensagem que Deus deu através da irmã White para as pessoas que estavam no concílio. O resultado dessa leitura foi que, assim, houve separação. Houve uma certa separação da parte daqueles que estavam até meio que simpatizantes, né, com esse pensamento, mas que atenderam à voz de Deus através da mensagem dada pela irmã White, e se voltaram e ficaram firmes ali e começaram a ser contra também os conceitos panteístas. E outros já não tiveram um coração assim tão mole. Eles endureceram o coração, não aceitaram e ficaram ali ainda discutindo. Mas o escritor, né, o autor do livro, ele disse, diante dessas declarações da irmã White, que ele iria fazer uma revisão do livro. Ele ia revisar o livro Templo Vivo para ver se tinha realmente alguma coisa errada. Então, vamos ver o que é que acontece. A irmã White diz aqui no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 197. Disse-á que o livro, né, o Templo Vivo, foi revisado. O Senhor mostrou-me, porém, que o autor não mudou. Entende? Olha, Kellogg é aquela coisa, ele tenta, na frente dos outros, dar a entender de que está meio que arrependido e vai revisar o livro. Então, depois houve-se esse boato, não é? De que o livro foi revisado. Mas a irmã White diz que o autor não mudou e que não pode haver unidade entre ele e os ministros do Evangelho enquanto ele continuar a nutrir os seus sentimentos atuais. Sou solicitado a erguer a voz em advertência a nosso povo, dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então, assim, olha, eu louvo a Deus porque eu faço parte de uma igreja que tem o dom de profecia. Porque, assim, sempre quando você está prestes a tomar uma decisão, ou pelo menos a igreja estava prestes a tomar qualquer decisão, Deus falava diretamente com a igreja, praticamente, através do ministério profético da irmã White. Então, assim, por mais que ela me dissesse que revisou o livro, que estava tudo certo, tudo ok, não tinha nada de errado, a serva do Senhor está dizendo, o autor não mudou, ele não alterou nada no livro.
E ele também não mudou seus conceitos a respeito do panteísmo. E que não podia haver unidade entre ele e os ministros do evangelho enquanto ele continuasse a nutrir esses sentimentos. Então, vamos continuar. Depois de ele ter declarado, depois de Kellogg ter declarado que ia revisar o livro, ele agora tenta se justificar. E ele envia uma carta no dia 28 de outubro de 1903, olha, já estamos quase no fim do ano de 1903, ele envia uma carta ao pastor Butler. Quem era o pastor Butler? Ele era um ex-presidente da Associação Geral. Ele tinha sido presidente da Associação Geral nos anos passados, nos anos anteriores, bem antes. E ele envia essa carta e diz o seguinte: até onde eu entendo sobre a dificuldade encontrada no templo vivo, é que a coisa toda pode ser resumida nesta questão. É o Espírito Santo uma pessoa? A pergunta que ele faz. Você diz que não. Eu tinha achado que a Bíblia dizia isto pelo fato de que o pronome pessoal ele é usado em referência ao Espírito Santo. A irmã, ele está até certo aqui no que ele está dizendo. Ele diz assim, a irmã White usa o pronome ele e menciona em diversos textos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma? É difícil para eu enxergar. Olha, os dissidentes antitrinitarianos, eles pegam esse texto, irmãos, e diz que Kellogg, ele estava, na verdade, através do livro Tempo Vivo, tentando introduzir a doutrina da Trindade, ou melhor, a doutrina da pessoalidade do Espírito Santo. Mas isso que Kellogg está falando aqui, ele, na verdade, ele está tentando se justificar, ou justificar aquilo que ele escreveu no livro do Living Temple. Porque se você pegar o livro do Living Temple, que eu tenho o livro, eu tenho ele em PDF, até me arrependo de antes de começar o estudo não ter aberto o livro, porque eu não sei muito bem em que a pasta do meu computador está, mas em um outro momento eu posso abrir. Mas lá no livro não tem nenhum texto, a não ser aquele da entrecapa, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas no conteúdo do livro não tem nada falando sobre o Espírito Santo, não tem absolutamente nada. Muito pelo contrário, tem uma coisa que a gente encontra lá no livro, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, que é muito estranho. Então, assim, ele diz que a dificuldade toda encontrada no livro é que a coisa pode ser resumida nessa questão, se o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A gente já viu isso nos estudos anteriores e ficou bem claro. Mas o que Kellogg está querendo dizer com isso? Porque ele disse, né, ele dá a entender no livro que Deus está em tudo, né? Que Deus está em tudo. Ao que parece é que ele estava dizendo que Deus, o Pai, estava nas coisas criadas, e como agora ele foi contraditado, ele agora está tentando se justificar e dizer, não, o Espírito Santo é que foi enviado a este mundo, né, depois da ascensão de Cristo, então não é Deus o Pai que está em tudo, é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da divindade que veio. Ok, se ele disser que é uma pessoa, está tudo certo. Mas o problema é quando ele diz que essa pessoa está em tudo. E aí ele destrói a personalidade do Espírito Santo, ou a pessoalidade do Espírito Santo. E vamos ver como é que ele faz isso. E interessante que ele tenta se vitimizar através de algumas cartas. Que, infelizmente, algumas pessoas pegam essas cartas e acham que o conteúdo delas é um conteúdo real, ele está falando a verdade, ele está arrependido e etc. Mas não, ele está tentando se vitimizar, principalmente em uma carta que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o pastor Agedênios, que era o presidente atual, né, naqueles dias da Associação Geral, ele reagiu àquela situação toda escrevendo uma carta para o William White, que era filho da irmã White. E ele disse assim, ele, o Kellogg,
disse que por todo o tempo tinha se preocupado em saber como explicar o caráter de Deus e sua relação com as obras criadas. Então, perceba, a preocupação de Kellogg era explicar o caráter de Deus, mas principalmente era a sua relação com as coisas criadas. Ele tem certeza de que crê apenas no que os testemunhos, no que o Espírito de profecia ensinam, e no que o Dr. Wagner e o pastor Jones pregaram por anos. Mas ele desconfiava que eles, o pastor Wagner e Jones, não expressaram o assunto de forma correta. Para quem não lembra, o pastor Wagner e o pastor Jones foram os principais, promotores da mensagem de justificação pela fé na Assembleia de Minneapolis, que aconteceu em 1888. E a irmã White disse que Deus estava sendo com eles, não é? Eles estavam pregando a mensagem correta. Então, assim, eu me entristeço muito porque, infelizmente, com o passar dos anos, o pastor Wagner e o pastor Jones também, eles caíram, eles se apostataram. Inclusive, eles agora, em 1903, estavam apoiando o Dr. Carlo. Enfim, mas a mensagem que eles pregaram em 1888 não é invalidada pelo fato de eles, no futuro, terem, infelizmente, se afastado da igreja e se apostatado. Nós temos que ser mentalmente maduros para poder reconhecer isso. Então, ele, o Kellogg, afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absolutamente correta, e que por um certo momento que ele creu na Trindade, conseguiu ver bem claramente onde estava toda a dificuldade, e achou que agora podia resolver a questão satisfatoriamente. Ele me disse que agora crê em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E agora entende que é o Espírito Santo, perceba, e não o Pai, que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. Então, agora a gente entende aquela declaração que ele fez anteriormente na carta que ele enviou para o pastor Butler. A carta que ele enviou para o pastor Butler foi do dia 28 de outubro. Dia 28 de outubro de 1903, quando ele disse que toda dificuldade encontrada no livro era se o Espírito Santo era uma pessoa. Agora, no dia 29 de outubro, um dia depois, o pastor Dennis envia uma carta para William White dizendo essas coisas aqui. Então, assim, o que é que acontece? Ele acreditava em um conceito trinitariano. Agora, a questão é, que conceito trinitariano era esse que Kellogg estava dizendo que acreditava? No final desse estudo, vocês vão entender que conceito era esse. Que a irmã White disse que não havia acordo nenhum entre aquilo que Kellogg estava ensinando em relação àquilo que ela tinha escrito nos testemunhos. Então, assim, se o conceito trinitariano de Kellogg era o que estava fazendo ele escrever essas coisas no livro Tempo Vivo, a gente tem que entender que conceito é esse e no que ele diferia do conceito que a igreja acreditava, porque nós estamos em 1903. A gente já viu no estudo 5 que a verdade apostólica a respeito da divindade triuna já estava restaurada. Claro que com o passar dos anos aquela iria ser solidificada no movimento adventista. Então, a irmã White deixou muito claro no livro Desejar de Todas as Nações, que foi publicado em 1898, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e que em Cristo a vida original e não derivada. Ou seja, Cristo sempre existiu, não teve começo nem por criação, nem por geração, e que o Espírito Santo era uma pessoa e que pertencia a uma única divindade, ou seja, uma divindade composta por três pessoas. Esse é o conceito que nós acreditamos e que as três pessoas sempre existiram, não tiveram começo e são pessoas distintas. Não tem nenhum aqui que seja apenas uma essência, não. Todos os três são pessoas distintas e são pessoas corpóreas, ou seja, elas têm um corpo. A irmã White, ela fala que o Pai, por exemplo, é toda a plenitude da divindade corporalmente.
Então, a ideia de que o Pai é apenas uma essência, ou de que ele não é um ser corpóreo, ela não se sustenta em face desses textos do Espírito de Profecia. Então, assim, a gente vai entender aqui, passar aqui de mais alguns textos, e eu queria muito a concentração dos irmãos, para que a gente possa entender que o que Kellogg estava falando não bate, não é aquilo que a irmã White estava defendendo. Ele estava querendo introduzir, sim, ou apresentar, sim, um conceito trinitariano, mas era totalmente diferente daquele que estava sendo restaurado. Então, ele diz o quê? Não é o Pai que está nas coisas criadas. Não é o Pai que está em tudo. Não é Deus o Pai, mas é o Deus Espírito Santo. É o Espírito Santo que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. Mas se o Espírito Santo preenche todo o espaço e todas as coisas vivas, e de acordo com o conceito panteísta, Deus é uma essência, então o Espírito Santo, na mente de Kellogg, era uma essência. Por mais que ele diga que era uma pessoa, por mais que ele diga que, não, o Espírito Santo é uma pessoa, mas lá no interior de Kellogg, no conceito original de Kellogg, ele é uma pessoa que está subdividida em átomos, em partículas e que está na natureza. E se é assim, ele, na verdade, está destruindo, com o conceito panteísta, a personalidade ou a pessoalidade do Espírito Santo. Vamos ver o que é que diz. O livro Templo Vivo, olha essa declaração como é interessante. Essa declaração que está no livro Templo Vivo, na página 29. Ele diz assim: agora suponha que temos uma bota diante de nós. Não uma bota comum, mas uma bota viva. Olha, é interessante essa fala de Kellogg. E isso está no livro Templo Vivo. É por isso que era inaceitável. E que, ao olharmos para ela, para essa bota, vemos mini botas se movendo pelas costuras, escorregando-se pelo calcanhar e espremendo-se até a biqueira e escapando pelo topo. Muitas, centenas, milhares de botas. Um enxame de botas continuamente fluindo a partir de nossa bota viva. Aí olha a pergunta. Não seríamos levados a dizer: existe um sapateiro dentro da bota? Então, também existe na árvore um poder que a cria e a mantém, um fazedor de árvores na árvore. Pronto. Vamos lá. Kellogg fala que é o Espírito Santo que preenche todo o espaço e as coisas criadas. E ele, ao mesmo tempo, ele dá esse exemplo de uma bota diante de nós, uma bota comum, mas, na verdade, essa bota ela era viva. O que é que fazia essa bota ser viva? Era o sapateiro dentro da bota. Era o criador da bota que fazia a bota ser viva. Era o criador dentro da bota que fazia com que a bota ficasse viva. E que por ele estar dentro da bota, dava para se perceber, né? Aqui eu acho que ele está alegoricamente falando, mini botas se movendo pelas costuras, escorregando-se pelo calcanhar e espremendo-se até a biqueira, e escapando pelo topo. Centenas, milhares de botas, continuamente fluindo a partir de nossa bota viva. Então, ele chega a essa conclusão de que esse fenômeno aconteceria porque existe um sapateiro dentro da bota. O criador do sapato, da bota, estará nela. Então, também existe na árvore um poder que a cria e a mantém, um fazedor de árvore na árvore. De qual das três pessoas da divindade estaria na árvore no conceito de Kellogg? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que preenche, como ele disse antes, o espaço. Como ele diz aqui, é o Espírito Santo que preenche
o espaço e todas as coisas vivas. Isso está certo? Que o Espírito Santo preenche o espaço, sim. Que o Espírito Santo, ele está na Terra e ele é onipresente, está em todo lugar. Como é que eu explico isso? Não sei. Não sei como que é. Mas ele está fora, ele está por fora. O único lugar que o Espírito Santo quer entrar e fazer morada é no nosso coração. Mas isso é no sentido espiritual. É no relacionamento salvífico que ele quer que a gente venha ter com Cristo. Agora, olhar para uma árvore e dizer que a pessoa do Espírito Santo está na árvore, numa mangueira, e está no cajueiro, e está... Isso faz com que aquele ser pessoal, ele seja diluído em uma essência que permeia pelas coisas criadas. E isso destrói a pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Pronto, olha, eu não sei se eu vou ter tempo para ler essa carta aqui, mas tem uma carta do John Harvey Kellogg, né, do pastor Kellogg, para o George Butler, agora não em 1903, mas no do dia 21 de fevereiro de 1904. Aqui é o pastor Kellogg, ou melhor, o Dr. Kellogg, e aqui é o pastor George Butler. Então, assim, eu posso depois disponibilizar essa carta, só queria mostrar aqui um trecho, pelo menos, da carta, porque eu nunca vi ninguém lendo essa carta. Eu queria só, deixa eu me encontrar aqui. Deixa eu encontrar aqui. Pronto. Estão vendo aí o Word aberto? Sim. Sim, pronto. Eu ainda tenho que ver essa carta, assim, eu já li ela toda, mas tem que ver algumas coisas porque tem alguns erros de tradução, mas são coisas muito mínimas, assim. Mas é só para os irmãos perceberem que essa carta do dia 21 de fevereiro de 1904, ela é endereçada para o George Butler. Na carta, ela é muito extensa, eu só quero mostrar um pouquinho, porque Kellogg, ele se vitimiza nessa carta. Ele, é o que muitos fazem, que não reconhece o seu erro. Eles dizem que reconhecem, mas na verdade não reconhecem. E a gente percebe isso pelas palavras dele. E ele começa só dizendo assim: querido irmão, tenho sua boa carta escrita no Kansas. Sinto que não devo lhe escrever cartas quando você está tão longe e não tem estenógrafo para ajudá-lo, mas quero, se possível, aliviar a sua mente. Aí ele conta um pouco aqui da experiência que ele teve com um outro irmão, chamado Elder, perguntas teológicas que eles trocaram entre eles. Mas, enfim, o que me chama a atenção na carta, eu até marquei aqui, mas é muito extenso. Deixa eu ver se é aqui. Você fala em fazer uma confissão pública ou algo assim. Por favor, não imagine por um instante que vou fazer algo assim. Ou seja, parece que Butler estava, de alguma forma, tentando pedir para Kellogg fazer uma confissão pública sobre o que estava acontecendo, talvez eu se redimir. Mas ele diz assim: eu estou disposto a renunciar a todas as terríveis doutrinas que você e outras pessoas me atribuem. Como assim? Se ele estava disposto, era só então ele apresentar isso para a igreja e mudar o conteúdo do livro, de fato, né? Revisar de verdade, mudar, mas não era só mudar o conteúdo do livro. Ele tinha que mudar os conceitos, ele tinha que acreditar na verdade. Mas, olha o que é que acontece. Ele diz assim, eu estou disposto a confessar que não sou panteísta, nem espiritualista, e que não acredito em nenhuma das doutrinas ensinadas por essas pessoas ou por escritos panteístas ou espiritualistas. Eu nunca li um livro panteísta na minha vida. Eu nunca li um livro sobre novo pensamento ou qualquer coisa desse tipo. Qualquer pessoa que leia atentamente o Templo Vivo, da primeira página até a última, e considera o assunto de maneira justa e consistente, deve ver claramente que não concordo com essas teorias panteístas e espiritualistas. Então, percebam, irmãos,
Kellogg diz que está disposto, aqui no início, a renunciar a tudo, mas ele continua a defender o livro. Ele continua dizendo que, não, o livro está certo, não tem nada de errado. Quando a irmã White já tinha, através do Espírito Santo, dito que ali estava o alfa, né? Ali estava o alfa da apostasia. O conteúdo do livro não é confiável. O conteúdo do livro destrói o próprio Deus. Mas mesmo assim, ele ainda continua assim orgulhoso. É um orgulho, é uma humildade, aparentemente, para tentar de alguma forma se vitimizar, mas ao mesmo tempo o orgulho está lá. Eu já conheci muitas pessoas assim, que aparentam uma coisa, mas não é aquilo de fato, entende? Agora vamos ao que interessa por alguns minutos e conversamos direto. Ele diz assim para Butler: sei que é um negócio arriscado para um homem dizer o que está em seu coração hoje em dia. Se um homem é caluniado, deturpado, a única coisa apropriada para ele fazer é ficar quieto e deixar deixar a coisa continuar. Então, para Kellogg, ele é um homem caluniado, ele é um homem deturpado. Enfim, essas pessoas sempre são as vítimas, né? São as piores que tem. Assim, mas ao mesmo tempo se vitimiza. Não erra, elas não erram, né? Eu falo as piores que tem é por causa dessa aparência de piedade que Paulo fala aqui. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. São pessoas perigosas. E ele diz assim, ó, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas vivem estudando, vivem lendo, hoje na atualidade vivem assistindo vídeos, para um lado, para o outro, mas nunca chegou ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o caráter mostra que aquelas pessoas continuam sendo as mesmas, não houve evolução espiritual. E não acontece isso no coração de Kellogg, né? Essa evolução espiritual, esse convencimento. Por mais que Deus estivesse, através do Espírito de Profecia, dando mensagens diretas, dizendo que ele estava equivocado. Mas mesmo assim, não há um convencimento espiritual. Ele ainda se sente um homem caluniado. Então, ele agora decide abrir o coração para Butler. E ele diz assim, o que é um panteísta? Primeiro, ele é um homem que acredita que tudo é Deus. Para ele, toda árvore é um Deus, todo porco é um Deus. E em sentido real, para que sejam objetos adequados de adoração. Segundo, o panteísta acredita que o homem real não é o que vemos, mas uma alma ou um espírito que vive no corpo e que na morte se move para outro corpo. Pode ser de algum animal ou outro homem. E, finalmente, alcança a felicidade perfeita por ser absorvido pela grande mente ou pela alma ou por outra coisa que não tem corpo. Ele começa agora a definir o que é um panteísta, para no final ele dizer que não se encaixa nessa definição, né? Enfim, aí ele diz assim, agora peço que coloque um dedo em uma linha ou em uma palavra em meu livro, O Templo Vivo, que endossa essas noções ou até mesmo as admite. Eu ficarei extremamente agradecido se você me mostrar uma única instância. Irmãos, como é possível ele falar uma coisa dessa para o Butler? Porque seria muito fácil. Se a gente for aqui, deixa eu partilhar aqui a tela de novo. Se a gente for aqui e colocar o dedo em uma das linhas, onde ele apresenta essas ideias, nós estamos aqui. No livro Templo Vivo, na página 29, quando ele fala, então também existe na árvore um poder que a cria e a mantém, um fazedor de árvore na árvore. Está aqui o conceito panteísta apresentado. Um fazedor de botas dentro da bota. Enfim, como é possível, não é? Então, vamos lá. Continuando, ele diz assim, isso foi cobrado de mim e esperei pacientemente agora por vários meses que alguém se apresentasse e indicasse onde eu havia ensinado essas coisas
Em que palavras ou em quais frases? Irmão, se Kellogg estivesse arrependido, de fato, ele não estaria falando isso, né? Dizendo que cobrou para que alguém mostrasse onde ele errou lá no templo vivo. Porque se ele estivesse com o coração arrependido, ele teria acreditado no testemunho dado por meio da serva do Senhor. Não precisava mais nada. Isso era o suficiente. Agora, isso me faz lembrar de um texto de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Aqui na famosa parábola do bom samaritano, porque se levanta dentre a multidão um homem muito influente, era um doutor também, só que Kellogg era um médico, esse aqui era um doutor da lei. E ele tentando colocar Jesus numa situação difícil, perguntando o que é que precisava fazer para herdar a vida eterna, Jesus pergunta para ele o que é que estava escrito na lei e como é que ele interpretava. Ele disse que estava escrito que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele até respondeu corretamente. Só que Jesus diz no versículo 28, e disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Ou seja, Jesus, de alguma forma, falou publicamente, na frente de todas as pessoas, que aquele doutor que ensinava a lei, ele não vivia a lei, ele não guardava ela. E o versículo 29 me faz muito assim lembrar o doutor Kellogg, porque diz assim, ele, o doutor, porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Entende? Só queria frisar essa parte, querendo justificar a si mesmo. É o que a gente encontra nessa carta. O Dr. Kellogg está querendo se justificar. Ele, ao invés de ter reconhecido o seu pecado diante das palavras de Jesus, esse doutor da lei aqui, né? Voltando um pouco, ele procurou se justificar diante do povo. Eu falo a mesma coisa em relação ao Dr. Kellogg. Ao invés de ele ter procurado se arrepender e reconhecer o seu pecado através do testemunho direto, dado por Deus por meio do dom de profecia, ele procura, infelizmente, a se justificar. E ele diz assim, por uma questão de paz e para que eu possa não prejudicar aqueles a quem respeito e em quem acredito, permaneci quieto enquanto ideias erradas a respeito de mim e de meu trabalho foram amplamente divulgadas. Só estou escrevendo isso para você conhecer o interior do meu coração. Olha, você lê a carta de Keller, você fica com vontade de chorar, irmãos, porque é impressionante como ele se vitimiza. E ele ainda diz, eu abomino o panteísmo tanto quanto você. Esforcei-me em meu livro para simplesmente ensinar o fato de que o homem depende de Deus para tudo, e etc, e etc, e etc. Não dá para eu ler tudo, porque é muito grande a carta, mas ele se vitimiza. Eu também vou ainda ver essa carta na sua íntegra para ver os erros e corrigir os erros de tradução, de ponto e vírgula, e depois salvar em PDF para poder ela ficar disponível. Porque você vai ver uma linguagem muito parecida com a linguagem das pessoas de hoje, em que tentam se vitimizar, fazem coisas terríveis, falam coisas terríveis, e depois tentam se vitimizar. Então, assim, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, eu vou voltar agora aqui para a gente concluir o nosso estudo. Pronto. Então, assim, isso que eu estava lendo agora era a carta do dia 21 de fevereiro de 1904. O que é que a irmã White fala em relação a isso? A irmã White fala que Deus ele é uma essência na teoria panteísta, ok? Deus não é uma essência pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, mas na teoria panteísta, Deus é uma essência. E ela diz assim, já se estão infiltrando entre nosso povo ensinos espiritistas que enfraquecerão a fé dos que lhes derem ouvido. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Olha o que ela está dizendo, a Note é muito direta. Essa teoria de que Deus é uma essência, de que Deus é um poder, de que Deus é uma essência, e que penetra toda a natureza, é um dos mais sutis artifícios do próprio Satanás.
Kellogg estava dizendo que as coisas eram assim. Era um fazedor de botas na bota. Era um fazedor de árvores na árvore. Só que ele não estava dizendo que era o Pai ou o Filho. Ele estava dizendo que era o Espírito Santo. E se era o Espírito Santo que preenchia todo o espaço e as coisas criadas, então o Espírito Santo era uma essência. Essa é a conclusão. O Espírito Santo era uma essência no conceito panteísta. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para a sua grandeza e majestade. As teorias panteístas não são apoiadas pela palavra de Deus, diz a serva do Senhor. A luz de sua verdade mostra que essas doutrinas são meios destruidores de vidas. As trevas são o seu elemento, a sensualidade a sua esfera. Satisfazem o coração natural e favorecem a inclinação. A separação de Deus, olha o que ela diz, a separação de Deus é que é o resultado de sua aceitação. Então, quem aceitava, né, a teoria panteísta, os pensamentos panteístas, estavam se separando de Deus. Hoje eu digo a mesma coisa. Aqueles que negam a divindade de Cristo, que negam a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo, estão correndo um grande perigo, porque o resultado disso pode ser a separação de Deus. Né? Então, assim, eu me lembro de um texto que está no livro Atos dos Apóstolos, onde a serva do Senhor fala que aqueles que rejeitam o Espírito Santo, claro que ali está falando da rejeição do próprio Espírito Santo, o resultado que se segue é uma separação, né, um declínio espiritual e, por fim, a morte. A gente pode fazer, não é obrigado você rejeitar o Espírito Santo para isso acontecer, basta você ter um conceito equivocado a respeito da sua pessoa. Quando são pessoas ignorantes, que não têm acesso à luz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas pessoas que já teve essa luz e que saem dela, aí eu fico preocupado com essas pessoas. Então, vamos continuar. A serva do Senhor diz, você não está totalmente esclarecido sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como povo. Você praticamente destruiu o próprio Senhor Deus, ela escreve para o Kellogg. Então, assim, Kellogg, ao invés de reconhecer, né, a advertência do Senhor, ele infelizmente ainda procura se justificar, e a gente vê isso naquela carta ao pastor George Butler. Continuando. Nossa condição tornou-se, pelo pecado, sobrenatural. E o poder que nos restaura tem que ser sobrenatural, do contrário, não terá valor. Há um só poder capaz de romper no coração do homem a força do mal, e esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente pelo sangue do crucificado pode haver purificação do pecado. Sua graça tão somente pode habilitar-nos a resistir às tendências de nossa natureza caída e sujeitá-las. A esse poder tornam-se sem efeito as teorias espiritistas acerca de Deus. Porque, assim, o poder que nos restaura, o poder de Deus que vem a nós, ele vem a nós, ele vem de fora. Se Deus é uma essência que penetra toda a natureza, ela diz, ele, então, habita em todos os homens. E para alcançar a santidade, basta ao homem desenvolver a capacidade que tem em si mesmo. Ora, se Deus já está em mim, se o Espírito Santo, né, Deus na pessoa do Espírito Santo, já está dividido em partículas e habita nas coisas criadas, inclusive no homem, se eu já nasci com ele em mim, então, para eu obter a santificação, alcançar a santificação, basta eu desenvolver a capacidade que eu já tenho em mim mesmo. Quando, na verdade, não é assim. Eu não tenho nada em mim. Na carne não há nada de bom. Né? Paulo fala isso. Porque em mim, isto é, na minha carne, não há bem algum. Ele fala isso em Romanos capítulo 7. Pois bem, continuando, ela diz assim, a expulsão do pecado é ato da própria alma.
Na verdade, não possuímos capacidade para livrar-nos do poder de Satanás. Mas quando desejamos ser libertos do pecado e, em nossa grande necessidade, clamamos por um poder fora de nós e a nós superior, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo. Então, perceba, o Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma essência, ele não é um poder. O Espírito Santo, ele tem poder. O Espírito Santo tem uma energia divina. Ele não é uma energia, ele tem. Então, nós somos revestidos pela divina energia do Espírito Santo. Então, os filhos de Deus obedecem aos ditames da vontade no cumprir o querer de Deus. É um poder que vem de fora. Continuando. As obras divinas na natureza não são o próprio Deus na natureza. As coisas da natureza são uma expressão do caráter divino. Por meio delas, podemos compreender o seu amor, poder e glória. Mas não devemos considerar a natureza como sendo Deus. O talento artístico dos seres humanos produz obras muito belas, né? A gente poderia agora pegar aqui o fazedor de botas. Ele pode produzir uma bota muito bela. O talento artístico dos seres humanos produz obras muito belas, coisas que deleitam os olhos. E essas coisas nos dão, em parte, um vislumbre de quem as ideou. Mas a obra feita não é o homem. A obra feita não é o seu Criador. Não é a obra, mas o obreiro que é considerado merecedor de honra. Assim, conquanto a natureza seja uma expressão do pensamento de Deus, não a natureza, mas o Deus da natureza é que deve ser exaltado. Então, eu não devo exaltar a árvore por achar que Deus está na árvore, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, está na árvore. Não. Não devo adorar e prestar culto ou reverência a uma árvore. Eu tenho que adorar é aquele que criou a natureza, né? O Deus, o Senhor Jeová dos exércitos. Estamos chegando já no fim, meus irmãos. Eu tenho sido instruída pelo mensageiro celeste que alguns dos raciocínios no livro Templo Vivo são falaciosos e que tal raciocínio desencaminhará as mentes daqueles que não estão profundamente firmados nos princípios fundamentais da verdade presente. Ele, o autor, introduz aquilo que não passa de uma especulação acerca da personalidade de Deus e onde sua presença está. Ninguém nessa terra possui o direito de especular nessa questão. Irmãos, o pastor George Butler respondeu à carta do Dr. Keller, aquela carta que eu estava lendo no Word. E ele diz assim, nessa carta em resposta àquela: até onde a irmã White e você estão em perfeito acordo, é preocupante. Eu devo deixar isso totalmente entre você e ela. Porque lá na carta, ele diz, deixa eu abrir de novo a carta. Na carta, o Dr. Kellogg diz que o que ele expressa está nos livros, nos testemunhos da irmã White. Deixa eu me encontrar. Tá aqui, ela diz assim, ó. Ele diz assim, a irmã White claramente tomou a mesma posição com relação a esse assunto que eu tomei. Ele tenta defender o conteúdo do Templo Vivo, né, e os seus pensamentos panteístas, dizendo que a irmã White tomou alguma posição parecida, ou a mesma posição, né, como ele diz aqui, que ele tomou em relação à personalidade do Espírito Santo. Mas, voltando, o George Butler, ele diz que não, né, e que se tiver alguma coisa em acordo, né, de acordo,
entre o que ele escreveu e o que a irmã White apresenta, ele vai deixar isso entre ambos, né? Para eles resolverem entre eles. Até onde a irmã White e você estão em perfeito acordo é preocupante. Eu devo deixar isso totalmente entre você e ela. A irmã White disse que não há perfeito acordo. Entende? A irmã White está dizendo, né? Disse para Butler que não há perfeito acordo entre aquilo que Kellogg está ensinando e aquilo que ela tem ensinado. Você declara que há. Eu conheço algumas das observações dela que lhe dão forte base para você declarar que ela está de acordo. Sou honesto e franco o suficiente para dizer isso, mas eu devo dar a ela o crédito. Até que ela abandone isso de dizer que há uma diferença também, eu não creio que você possa dizer plenamente o que ela quer dizer. Então, assim, Butler, faz o correto, ele dá preferência ao que a irmã White fala porque é inspirado. Se a irmã White diz que não há acordo nenhum, então é porque não há. Porque o conceito de Deus que Kellogg estava apresentando era totalmente diferente do conceito que está no Desejar de Todas as Nações. A serva do Senhor, a gente está chegando ao fim, ela diz, fui instruída a dizer, né? Os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem-se definições como essas. O Pai é como a luz invisível, o Filho é como a luz corporificada, e o Espírito é a luz derramada. Outros dizem, né? O Pai é como o orvalho, o vapor invisível. O Filho é como o orvalho condensado em uma bela forma. O Espírito é como o orvalho caído sobre a sede da vida. Outra apresentação. O Pai é como o vapor invisível. O Filho como a nuvem plúmbea. O Espírito é a chuva caída e operando em poder refrigerante. Todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas, inverídicas, enfraquece e diminui a majestade a que não pode ser comparada nenhuma semelhança terrena. Deus não pode ser comparado a coisas feitas por suas mãos. Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sob a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. O Pai não pode ser definido por coisas da terra. Aí olha a definição que ela dá. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. Perceba? O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. Olha, naquela carta, que eu não li toda, do Kellogg para Butler, ele dá a entender que a personalidade, falando da personalidade do Espírito Santo, ele diz que é sem corpo. É sem corpo e sem matéria não, desculpa. Sem corpo e sem partes. Então, para ele, Deus, na verdade, na pessoa do Espírito Santo, é uma essência. Mas a irmã White está dizendo que agora o Pai, ele é toda a plenitude da divindade corporalmente e invisível aos olhos mortais. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que ele é a expressa imagem de sua pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí se manifesta a personalidade do Pai. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Aí vem o texto onde ela bate o martelo, né? Dizendo, há três pessoas vivas, pertencentes ao trio celestial, em nome destes três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Isso foi escrito em 1905. Então, assim, aqui há um outro texto, e eu tenho aqui do lado sobre o Espírito Santo, não é? A própria carta, o próprio manuscrito de número 20, escrito por Ellen White, aqui nós podemos ver a letra da irmã White. E bem aqui, deixa eu apontar, ela começa dizendo, The Holy Spirit, deixa eu ver se é aqui. Tá aqui. The Holy Spirit is a person,
seja, o Espírito Santo é uma pessoa. E está aqui a tradução, onde ela diz: o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo sua própria evidência. Em tais ocasiões, acreditamos e estamos certos de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ela também diz que tem que ser uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Então, martelo batido, o alfa das heresias letais foi combatido, né? Foi combatido. E a irmã White enviou a Dennis uma outra mensagem depois, né? Descrevendo que em visões da noite foi-lhe mostrado um navio navegando em meio à densa cerração. De repente, bradou o vigia: iceberg à frente, né? Este bloco de gelo era de dimensões gigantescas e elevava-se mais alto que a embarcação. Olha, esse bloco era mais alto do que a própria embarcação. Uma voz plena de autoridade exclamava: enfrentai-o. Sem vacilações, o maquinista acelerou a velocidade e o timoneiro guiou a nave diretamente rumo ao iceberg. Com grande ruído, o gelo foi quebrado e reduzido a fragmentos. Os passageiros foram sacudidos violentamente e o navio sofreu avarias, mas com possibilidade de ser reparado. Dessa forma, irmãos, o movimento adventista foi salvo em um momento de crise, pois uma providência vigilante velava sobre a igreja e sua liderança. E assim a igreja conseguiu combater o alfa da apostasia através do livro Templo Vivo. E ficou assim bem claro de que o Espírito Santo é uma pessoa, de que há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. As 3 pessoas são distintas, e são pessoas corpóreas. E nenhuma delas é uma essência, como Kellogg tentou insinuar no seu livro, e que, infelizmente, muitas pessoas foram levadas por aqueles ensinos. Eu falei lá no início que Kellogg, né, eu li, na verdade, ele dizendo que foi o seu problema, né, foi a sua crença na doutrina da Trindade, seus conceitos trinitarianos do passado, que causou algum problema ali na publicação do livro, no que ele apresentou no livro. Então, se ele estava mostrando ou querendo introduzir um conceito trinitariano, que conceito era esse? Porque o conceito que a gente já viu aqui, apresentado pela serva do Senhor, é que são 3 pessoas divinas que fazem parte do trio celestial. As 3 pessoas são pessoas, nenhuma é uma essência, e etc. Então, eu quero mostrar para vocês qual era o conceito que Kellogg estava tentando introduzir, o conceito trinitariano que ele estava tentando introduzir. E a gente vai ver aqui alguns textos, né, da doutrina católica, a doutrina trinitariana católica. E ela parece ser assim bem semelhante, se não a mesma, dos semi-arianos adventistas, aquelas pessoas que saem da igreja dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo é o Pai, é o Filho, que Jesus foi gerado. Essas pessoas, elas estão sendo mais católicas do que os católicos, porque os católicos nem estão pregando isso por aí. Então, eles estão pregando, eles estão fazendo o trabalho dos filhos de Babilônia. Então, quando eles acusam a igreja de que a igreja se tornou Babilônia, bebeu o vinho de Babilônia, é o contrário. Foram eles que beberam vinho. Olha o que aqui diz a própria Igreja Católica em seus livros, em seus manuais. O Pai gerou o Filho e o Filho procede do Pai. O Pai e o Filho deram alento ao Espírito Santo e ele, o Espírito Santo, procede deles como de uma fonte. Então, veja, eles lá ensinam, os dissidentes adventistas, antitrinitarianos, que Jesus foi gerado.
e que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como uma essência divina. Da onde eles tiraram isso? Talvez eles nem sabem, mas isso é uma doutrina católica, que diz que o Pai que gerou o Filho procede eternamente do Pai, e o Espírito Santo, através do alento entre o Pai e o Filho, deu ali meio que a luz ao Espírito Santo, que procede deles como de uma fonte. Deus, o Pai, conhece-se eternamente e continua a conhecer-se. Copula, isto é, copula consigo mesmo. Isso é tão terrível. Olha o que é que ele diz. O Pai copula consigo mesmo e continua a conhecer-se e assim continua a originar o Filho num contínuo nascimento. Jesus, ele é eternamente gerado do Pai. Deus, o Pai, e Deus, o Filho, continuam a amar-se um ao outro. Olha que coisa estranha, não é? E nas suas delícias de um para com o outro, originam o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo tem uma origem. De uma maneira similar a um fogo que possui luz e cor. E hoje não é o que muitos dizem, que o Espírito Santo é uma luz, que o Espírito Santo é uma essência, enfim. Enquanto existe fogo, continuará a produzir-se luz. Enquanto houver fogo e luz, continuar-se-á a produzir cor. Em outro texto, pneuma, que é o termo que aparece no Antigo Testamento, o termo grego que é traduzido como espírito, sopro ou hálito. Eles dizem que pneuma, sopro, hálito, é entendido à luz de João 20:22, de onde Cristo, aparecendo aos apóstolos, soprou-lhes e conferiu-lhes o Espírito Santo. Ele é o sopro de Cristo, soprado por ele em nós. Então, para os católicos, o Espírito Santo é um sopro. Ele, o Espírito Santo, procede não através de uma geração, mas sim através de uma expiração do Pai e do Filho juntamente, como de um único princípio. Esta é a crença que exige a fé católica, que o Espírito Santo é uma expiração. Em outro texto, diz, o Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo, olha agora aqui, como é muito parecido com o que os dissidentes estão hoje ensinando. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele também é o Espírito do Pai. Assim como há um só Pai, assim como há um só Senhor, assim também há um só Espírito, o qual é, consequentemente, o Espírito de ambos. Então, irmãos, assim, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Pai, ou eles poderiam dizer, o Espírito Santo é o Pai. Eles dizem até isso. O Espírito Santo é Cristo, porque procede de ambos. E chegamos ao fim. Então, assim, irmãos, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa não cair no que a irmã White chamou de a apostasia ômega, porque é uma apostasia bem semelhante àquela que aconteceu no início do século XX. E a irmã White, ela nos dá uma pista no livro Eventos Finais sobre o que é, do que se trataria essa apostasia. Tem um texto lá onde ela diz assim, o último engano de Satanás será levar as pessoas a descrer, né? Eu estou aqui parafraseando, dos testemunhos, né? Se o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? É o primeiro engano, é o primeiro, né? É o alfa. O ômega é o último. Ela diz que o último engano de Satanás é lançar a dúvida e a incredulidade nos testemunhos. Eu poderia acrescentar uma outra coisa. Se lá no início o alfa da apostasia estava relacionado à personalidade de Deus, à divindade, né? A apostasia ômega também pode, de alguma forma, estar relacionada com isso. Então, as pessoas que, de alguma forma, negam a divindade de Cristo e do Espírito Santo, criando teorias falaciosas que não existem, elas também podem estar destruindo a própria divindade, destruindo aquilo que já foi estabelecido, e estar, de alguma forma, envolvidos com a apostasia ômega.
Que Deus nos guarde e nos proteja para que a gente não venha cair nesses erros. No próximo estudo, nós vamos terminar mostrando a divindade na Bíblia. E que Deus...